Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo 2. Sua Bíblia aí no celular, no iPad, ou só me escute. Êxodo 1. Êxodo 1. Eu estou escrevendo um livro baseado no livro do Êxodo. E hoje eu revisei o capítulo 2, mas a mensagem que está ardendo no meu coração está no capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, escute bem. A partir do versículo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e se multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Os egípcios puseram sobre eles maiorais para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vivas e já tem dado à luz antes que a gente chegue a elas. Por causa disso, Deus abençoou as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus lhes estabeleceu casas, família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Diga misericórdia. Podeis assentar. Queridos, eu quero falar com vocês sobre o povo de Deus em terra estranha. Todos nós, como povo de Deus, em algum aspecto, que é um aspecto espiritual, sempre estaremos em terra estranha. Quem nasceu de novo tem a natureza divina. Se tem a natureza divina, sua pátria não é aqui. A nossa pátria é aquela que vem dos céus, com Jesus, o nosso Senhor e Salvador, como disse Paulo em Filipenses 3, 20 e 21.
Pedro disse que nós somos peregrinos e estrangeiros. Peregrinos porque não paramos de nos movimentar. Estrangeiros porque nossa cultura é diferente. A gente pensa diferente, a gente fala diferente, nós temos um Deus diferente, nós temos princípios diferentes. Somos esse povo, nascidos de Deus. Então, há princípios para o nosso desenvolvimento em terra estranha. É normal o mundo nos achar estranhos. Jesus disse: se odiaram a mim, também odiaram vocês. Jesus está falando no ódio de princípios. Jesus está falando do mundo sistema. Todo o sistema, toda a organização que se opõe aos princípios nossos. E interessante notar é que não há um texto na Bíblia nos mandando recuar, mesmo em terra estranha. É por isso que a igreja mais cresce e a igreja tem mais, ou na história da igreja, onde houveram mais avivamentos, foi quando a igreja sofreu perseguições. Por que a igreja se desenvolve em meio às perseguições? Porque a perseguição vem de lá para cá e a igreja vai daqui para lá. Ela nunca foi chamada a encolher, calar a boca, parar. Porque o texto áureo nosso é: eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno, me ajuda, não prevalecerão? A gente para no prevalecerão, me estressa não. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a palavra contra faz a gente pensar que é o inferno que está vindo de lá para cá, mas é o contrário. Por quê? Porque porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Então, que o mundo vem, é claro que ele vem. E que a gente vai, é óbvio que a gente vai. E qual é a promessa? É que as portas do inferno, os planos infernais, não vão prevalecer quando a igreja avança em jejum, oração, pregação do evangelho, empoderada pelos dons espirituais. O mundo não resiste. É isso que está acontecendo em Êxodo 1. Há algumas lições que eu quero dividir com vocês, e quero que o Espírito use essa palavra para que você se desenvolva em alguns princípios aqui hoje. Talvez você saia daqui triste comigo, mas isso é bom. É bom às vezes a gente sair triste do culto, sabia? Você vê seu nível de maturidade. Você sabe que não cresceu o suficiente. A diferença é que eu estou com a Bíblia aberta. Mas se você depender só de seus sentimentos para ficar com raiva de mim, essa raiva vai ser boa também, para mostrar que você precisa mudar mesmo. Até porque grandes encontros com Deus geraram dores. Então, se tu sair daqui triste, com raiva, chateado, quem sabe hoje aconteceu um verdadeiro encontro. Em Gênesis 17, Abraão teve encontro com Deus. Quando Deus subiu dele, diz a Bíblia que ele foi circuncidar. Pensa numa dor, irmão. Em Gênesis 32, Jacó teve encontro com Deus, quando saiu de lá, mancando. Encontro com Deus geram dores. Atos capítulo 9, Saulo se encontra com Jesus. Quando acabou o encontro, o bichinho estava cego, ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. João teve encontro com Jesus em Apocalipse 1, caiu como morto. Deus não hesita em te deixar marcas. Êxodo 1 tem a lição da conexão, repete isso: contenção, multiplicação, perseguição, provisão. Então eu quero falar sobre esses 4 pontos. Esse é mais um estilo batista de se pregar. Pastor Fábio Farai chega aqui: hoje eu quero falar sobre isso, isso, isso e isso. E ele consegue. Nós, assembleanos, às vezes a gente não consegue prometer os pontos. Promete 2, prega 1, prega 3, a gente se empolga demais. Mas como eu estou mais no estilo batista, eu estou chipeiro esses dias, irmão. Já é a terceira chip que eu prego essa semana. É o seguinte, eu vou prometer aqui os pontos. Vou pregar então conexão, contenção, multiplicação,
Perseguição, eu falei isso? Falei. E provisão. Primeiro, a conexão. O escritor John Gondigay afirma que o primeiro parágrafo do Êxodo resume o fim do Gênesis. Se o primeiro parágrafo do Êxodo resume o fim do Gênesis, logo nós estamos conectados ao livro do Gênesis. Porque o Êxodo é uma continuidade do que aconteceu no livro do Gênesis. Você começa assim: estes são os nomes dos filhos de Israel. Aí você pergunta: quem é esse? Tem que ler Gênesis. Que entraram no Egito com Jacó. E quem é esse? Tem que ler o Gênesis para saber que se fala da mesma pessoa. Cada um entrou com sua casa. Eles entram com Jacó conectado ao pai. E cada um entrou com sua casa. Ou seja, há uma outra conexão. Entrar com Jacó, conectividade com o pai. Entrar com sua casa, responsabilidade. Estão debaixo da autoridade de Jacó, estão debaixo da autoridade patriarcal, mas cada um com sua família, responsabilidade. Porque intimidade em nenhum nível pode anular as responsabilidades. Por isso o Êxodo 1 diz: entraram com papai, mas cada um com suas respectivas famílias, porque por elas eles eram responsáveis. Quando você chega no versículo 2, 3, você percebe os nomes. Esses nomes que para nós são tribais, começaram com nomes de pessoas. Por isso que você tem que ler o Gênesis para saber quem é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim. Só nome bonito. Benjamim é o mais bonitinho. Dan, Naftali, Gad, Asser. Irmão, não é porque é bíblico que é bonito para tu pôr no teu filho, não. Tem uns nomes feios na Bíblia. Esses nomes aqui é uma conectividade com o Gênesis, porque esses nomes foram dados no Gênesis, na briga de Raquel com Lia. Jacó só deu um nome aqui, Benjamim. Jacó só deu um nome aqui, Benjamim. Quando Benjamim nascia, Raquel estava morrendo e ela gritou com muitas dores: coloca o nome dele de Benoni, filho da dor. Aí Jacó atravessou e disse: não, Raquel, vai ser Benjamim. Raquel, só a graça. Raquel colocava cada nome dos filhos, que só a graça. Quando ela vai chamar o menino pelo nome de dor, aí Jacó atravessa e diz: não, Raquel, com esse aqui não. Aí coloca o nome dele de Benjamim. Enquanto Benoni é filho da dor, Benjamim, filho da mão direita ou filho da honra. Os versículos 2 e 3 e 4, na escrita de José, está conectando-nos ao Gênesis e às mulheres. Elas são honradas aqui no capítulo de número 1, pois, exceto Benjamim, todos os nomes foram elas que deram aos filhos de Jacó. Todas as almas, versículo 5, que descenderam de Jacó foram 70 almas. É uma conexão com o número 70, que é um número positivo no Antigo Testamento. A quantidade de pessoas aqui está conectada ao capítulo 46, versículo 26. Pois lá diz: 70 almas desceram ao Egito com Jacó. Aí você lê Êxodo 1, presta bem atenção. Você lê Êxodo 1, Êxodo 1 diz: foram 70 almas que descenderam de Jacó. Ou seja, está nos levando de volta ao Gênesis, porque Êxodo é continuação do Gênesis. Porque o 70 está aqui? É um número superlativo de 7, que para nós 7 é o número da plenitude, mas no Antigo Testamento não é apenas o 7. O número 70 é o superlativo de 7 para indicar uma plenitude. Então, o que tem a ver é esse destaque de 70 pessoas sendo repetidos, capítulo 46 do Gênesis e capítulo 1 do Êxodo. 70 foi o número de palmeiras que deram refrigério para Israel no deserto quando saíram do Egito, no capítulo 15. 70 foram o número dos anciãos que subiram com Moisés até a presença de Deus no Êxodo 24. 70 foram a quantidade de homens que profetizaram para consolo de Moisés em Números 11, quando ele estava pedindo a morte. Então, se o número 7 e o número 70, que é superlativo de 7, está aqui,
na mentalidade hebraica, que é a língua original do Antigo Testamento, indica plenitude, e por 2 vezes se repetem que 70 pessoas desceram ao Egito, a informação é: Deus tinha um plano perfeito com eles no Egito. Era uma plenitude divinal o que eles estavam fazendo ali. Como assim, pastor? Você acabou de ler texto de sofrimento. Há um plano por detrás da cara carrancuda das dores. Eles se multiplicaram, eles se desenvolveram, a promessa de Gênesis 15 foi cumprida e eles se tornaram a única representatividade do Deus verdadeiro na terra do Egito. Então isso é pleno da parte de Deus. E esse Deus que permite a dor é para que eles orem querendo sair de lá, porque eles já estavam acostumados no Egito. Daqui a pouco a gente fala mais. O segundo ponto da nossa mensagem é a contenção. A primeira é o quê? Conexão ao Gênesis. Por que conexão? Êxodo está conectado ao Gênesis. Assim é a Bíblia, tá, irmão? Ela pode ter paradoxos. Você percebe a Bíblia e você, rapaz, o que é isso aqui? Por que lá diz isso e aqui diz isso? É paradoxo, não é contradição. Cuidado com os teólogos liberais, crentes e youtubobos que querem confundir a sua mente. Paradoxo é uma coisa, contradição é outra. A Bíblia é como uma engrenagem que vai se desenvolvendo do começo ao fim. E nenhum autor bíblico pensou que tu ia ler Gênesis 1 na segunda, Mateus 3 na quarta e Apocalipse 22 no sábado. Não, eles imaginaram que você iria ler a Bíblia de modo continuado, porque a Bíblia é uma história que tem começo, meio e fim, baseada sobre 4 fundamentos: criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Lá no Apocalipse, quando você chega no Apocalipse, você diz: rapaz, o diabo apronta, o homem não presta, mas Deus é soberano e governará sobre todas as coisas. Aleluia! A Bíblia é feita de conexões. Segundo lugar, nós temos agora a contenção. O que é a contenção? Você percebe que nos diálogos entre José e seus irmãos há uma preocupação do acesso direto dos irmãos de José ao faraó. Primeiro, José trata com eles pessoalmente. Segundo, quando são levados até a presença do faraó, José escolhe 5 deles para serem representantes, pois talvez eles poderiam gerar uma vergonha, alguma confusão lá, e José é esperto. José tinha esse temor, apesar dele ser uma grande autoridade ali no Egito. José ainda pediu que eles falassem com mais ética sobre a profissão deles, porque os egípcios rejeitavam pessoas que tinham a profissão pastoril dos irmãos de José. E era um povo que veio de fora, chega no Egito, arrebenta. Quem deu a palavra de sabedoria para ter dinheiro no Egito? Um hebreu. Quem é o camarada escolhido pelo faraó? Um hebreu. Quem é o cabra da confiança do homem mais poderoso do mundo? O hebreu. E quem é a família que mais está enriquecendo, multiplicando, gerando gente forte no Egito? Os hebreus, se fosse hoje os crentes. E aí, meu irmão, isso é perigoso, isso é complexo, isso deu problema. Só que é o seguinte: todos tinham resistência contra aquele povo de fora, que se desenvolve ali internamente. Todos têm raiva. Não todos, a maioria tem raiva, principalmente gente do poder. Após um golpe ou dois, surge uma nova dinastia, que teve início em 1290 antes de Cristo. Através de um golpe de estado, um novo líder surge. Faraó não é nome, é título. Ele sobe e invade aquela região alta do Egito e se torna o imperador, o rei. E o texto diz assim: surgiu um novo faraó que não conhecia José. A expressão não conhecia José é mais para não conheceu.
ele rejeitou o conhecimento sobre José. Ele rejeitou as informações que haviam no Egito sobre José, o benefício que José causou, as bênçãos que José atraiu através do patriarcado. É no Gênesis que você vê a conexão família e Estado. É no Gênesis que você vê a política e o patriarcado, e nunca a política sobre, é o patriarcado sobre. Não é Faraó quem abençoa Jacó, é Jacó que por 2 vezes abençoa o Faraó. Não é o Faraó que garante o sustento ao hebreu escravo José, é o hebreu escravo José que dá a palavra de sabedoria a Faraó para ter providência no Egito. Então você percebe que apesar das oposições, José está ali. Eu vou repetir, eu vou começar e tu conclui. Apesar das oposições, então você percebe, tinha projeto contra, tinha inveja, é óbvio que tinha. Tinha oposição, tinha, mas José, bora lá? Tinha oposição, tinha projeto contra, tinha ódio, tinha inveja, mas José, aí quando José morre, quando o Zé sai de cena, é agora. O cara tira todos aqueles estabelecidos por José sob a liderança de Faraó. E quando José morre, e a geração pós-José, ou levantada com José, pois versículo 6 diz: sendo José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel se multiplicam. 8, levanta-se um rei sobre o Egito que não conhecera José e disse: os filhos de Israel é mais poderoso do que nós, vamos usar sabiamente para com ele, ou seja, o povo, para que não se multiplique. O povo já estava multiplicando, ele queria parar. Ou seja, enquanto José vivia, o povo da aliança não foi perseguido, porque a presença de José servia de contenção. A habilidade de José era uma barreira entre o ódio e a manifestação ou a aplicação desse ódio. José era a cerca entre o plano e a possibilidade do acontecimento de tal plano. Na ausência de José, passa-se o tempo de ouro, os louros que José havia conquistado no passado, com esse camarada ruim, em nada contribui para a construção da paz em um país. E agora, porque faltou um homem de contenção, não perfeito, José não é perfeito, por isso que Hebreus 11, diz que ele venceu pela fé. Se ele venceu pela fé, é porque ele dependeu da graça, do mesmo jeito que eu e tu depende. Então, a perfeição não era inerente a José, ele dependia da graça de Deus. Porque na Bíblia, só um é perfeito, Jesus. Mas apesar de sua natureza humana caída, falha e dependente da graça, José era um homem de contenção. Hoje no Brasil a gente vive essa situação, irmão. O governo que temos sob a liderança divina, sem anular a missão da igreja, que não é esperar de homem aquilo que só o Espírito Santo pode causar, transformação, regeneração, novo nascimento, mas pelo menos a gente percebe que há um projeto de contenção. A ideologia de gênero avançou, mas era para estar pior. Abortos avançam, mas era para estar pior. A igreja está sendo atacada, e se atacar de lá para cá, eu já avisei que eu vou atacar também daqui para lá. A igreja está sendo perseguida através das mídias, tá, mas era para estar pior. E tem gente com muito ódio da gente, com muita raiva. E eu vim aqui dizer à igreja do Senhor, principalmente vocês estabelecidos aqui em Brasília, Distrito Federal, em nome de Jesus, abra os olhos. Não é por perfeição, não é por glorificação, perfeito só o governo de Cristo, triunfante só o governo de Cristo, mas você tem o direito do voto, você tem a inteligência para observar e dizer: vou votar nesse aqui, vou votar naquela ali, não por perfeição,
perfeição, mas pela capacidade de contenção. O inimigo vai fazer seus planos, mas vai ter alguém lá representando uma sociedade, e parte dela é o povo de Deus, porque você é cidadão. Que Deus te dê graça e te conduza, pastor, debaixo da direção dele, com cada vez mais autoridade. Que a igreja cresça nesse sentido, pelo amor de Deus. A Deus a glória, dai a César o que é de César, a César o voto, a Deus a honra, a glória, a total confiança. Abre os olhos, irmãos, em nome de Jesus. Ou seja, o que é isso, pastor? Um homem pode ser um instrumento de contenção. Terceiro lugar, nós temos a multiplicação, porque o instrumento de contenção sai, José morre, no versículo 6, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, se multiplicaram, foram fortalecidos, de maneira que a terra se encheu deles. Quem não gostava de crente, para onde olhava tinha cara de crente, tinha cara de servos de Deus. Irmão, José morre no 6, mas a promessa está viva no 7. Aleluia! Só que os irmãos sabem que a promessa é dupla. A promessa é o quê? A primeira promessa é desde o Gênesis 1, depois 9, depois 12, depois 15, depois 17, depois 18 e depois 22, depois 28, depois 35. Isso só porque eu escrevi um livro sobre o Gênesis, tá? Daqui a uns 2 anos eu esqueço. Então é o seguinte, sempre você percebe na Bíblia que a promessa é dupla: multiplicar, crescer, frutificar, encher. Essa é a primeira. Aí vem a segunda promessa, que é a partir do capítulo 12, mas que também é conectada ao capítulo 1, dominar a terra. E quando chega no capítulo 12 é: vou dar uma terra. Capítulo 15, vou dar uma terra. Capítulo 17, vou dar uma terra. Capítulo 18, vai multiplicar, vai crescer e eu vou dar uma terra. Capítulo 22, eu vou dar a terra. 28, a Jacó, eu vou dar a terra. 35, a Jacó, eu vou dar a terra. Aí agora, Êxodo 1, a primeira parte da promessa se cumpre: eu vou multiplicar vocês. Então, são duas, sim ou não? Multiplicação e posse de uma. A primeira se cumpriu. Qual é o nome da primeira promessa? Multiplicação. Se são duas e uma se cumpriu, o cumprimento da promessa está em processo. A multiplicação é o processo de cumprimento. Falta uma terra, eles estão se multiplicando. Então, na multiplicação, que é apenas um processo de cumprimento, já tem luta, já tem oposição. A segunda era a conquista da terra, foi aí que teve luta mesmo. Aqui, Deus faz com que eles se multipliquem através da resistência. Mas para a conquista da terra foi na base da espada, no bucho mesmo, briga, luta, bora para cima. Então é o seguinte, quando eles se multiplicam, estão num processo de cumprimento de promessa. E o texto diz que eles se frutificaram, se multiplicaram e se fortaleceram. A frutificação está ligada à qualidade. A árvore frutífera é a árvore que tem qualidade. A multiplicação está ligada à quantidade. Tem gente que tem numerofobia. Igreja lotada não é sinônimo da bênção de Deus. Tá, e você fala isso é sinônimo de tua inveja. É numerofobia. Só que tem gente que tem a numerolatria. Seu ministério é baseado na quantidade de likes, seguidores e elogios. Não pode, é preciso haver o equilíbrio, mas Deus trabalha das duas formas. Quantidade multiplicou e qualidade frutificou. Quem toma posse disso? Deus não vai apenas nos dar muitos, mas Deus vai nos dar muita gente
preparada, curada, restaurada e cheia do poder dele para fazer o nome dele avançar, ganhando almas em nome de Jesus. Esse plano de multiplicação no Egito, conforme Paulo escreveu aos Romanos, aos Coríntios, foram escritos para o ensino nosso. Quando eles se multiplicam, eles incomodam o faraó. Olha o que ele diz no versículo versículo 9: disse ao seu povo, me ajuda, disse a quem? Olha, irmão, o cabra é tão ruim que o plano não é no oculto. Ele fala publicamente sobre o seu ódio contra o povo de Deus que cresce. É publicamente o seu ódio contra o povo de Deus que se multiplica. E ele envolve o povo para gerar um sentimento de orgulho no povo. Ele olha para o povo e diz assim: usemos, não é usarei, é usemos, nós, meu povo e minha pova, usemos, todos os egípcios vão me ajudar a acabar com os hebreus, para que não se multiplique. Não teve jeito, pois o texto diz: quanto mais os amargavam, eles se multiplicavam. Segundo, aconteça que vindo guerra, se ajuntem com os nossos inimigos. Ele está dizendo, o povo de Deus vai escolher um lado. Só que é o seguinte, não era o povo que ia pelejar contra ele, conforme ele diz no versículo 10. Êxodo 14, Moisés disse para o povo: o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Há um Deus que peleja pela igreja, mas Faraó não sabe disso não. Versículo 11: os egípcios, então agora é todo mundo contra os hebreus que se multiplicam, puseram sobre eles maiorais para os afligirem com suas cargas, ou seja, trabalho dobrado. 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e mais cresciam. Ou seja, a multiplicação atraiu a perseguição, e a perseguição gerou mais multiplicação. Sempre haverá esse ciclo na igreja, tá, gente? Quanto mais a igreja cresce, mais perseguição. E quanto mais perseguição... Posso falar um negócio para alegria e tristeza ao mesmo tempo? Quem aqui crê na contemporaneidade dos dons? Falei muito chique. Quem aqui crê que os dons são atuais? Que Deus ainda dá dons à igreja? Quem crê que Deus faz milagres através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Ok. Alegria, Deus está fazendo. Tristeza, não no Brasil como antes. Nós já não somos mais referência no uso dos dons. Onde é que acontecem, pastor? Ásia, interior da China e África. É onde a igreja é mais perseguida, que grandes milagres estão acontecendo. Pastor, e no Brasil? O senhor está desejando perseguição? Não, eu só estou desejando que a gente ore mais. Porque não é o mundo que está mais forte, é a oração da igreja que está mais fraca. E as realidades de 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14 são as mesmas. Buscai, 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 buscai. Essa é uma realidade. Quanto mais a igreja cresce, em todos os âmbitos, mais perseguição. E quanto mais perseguição, mais ela crescerá. A cada dia o número de pessoas dotadas pelo poder de Deus se aumenta no mundo. Mas há uma profecia sobre a nossa nação, há uma promessa sobre a nossa nação, e Deus está colocando as coisas nos trilhos, e depende de quem quer praticar os princípios da palavra. Deus pode contar com alguém aqui nessa noite? Ok, então entenda, o povo está crescendo, o povo está se multiplicando, e o camarada disse: já que a gente não consegue pará-los aumentando o tipo de serviço pela escravidão, vamos matar os bebês. Como assim? As mulheres estão tendo 3, 4, 5, 6 filhos de vez, por causa da promessa da multiplicação. Vamos chamar as parteiras, quando elas estiverem sobre os assentos, era como se juntassem 2 pedras para que a mulher sentasse, e a parteira ajudava no parto. Quando ela estiver sobre o assento lá, chorando de dor, olhando para cima, com a cara contorcendo, vocês pegam o bebê e mata, sufoca,
quebra pescoço, enfia uma faca, faz alguma coisa, mata o bebê nascendo. O ódio contra as crianças, irmãos, não é só comunismo, socialismo, ideologia de gênero, irmão. É realidade, mas não é novidade. É um plano satânico, é um plano de um império que se opõe aos princípios de Deus. Mas olha que coisa linda e interessante. Manda matar as crianças, os meninos nascendo. E depois manda afogar. Mata no rio. Qual rio? Nilo é o nosso rio, é o nosso Deus. Mata lá, já aproveita e dá de oferta. Mata lá. Olha o ódio contra as crianças. E esse Deus é perfeito, que é em um rio que é descoberto o libertador da nação de Israel. Herodes manda matar todas as crianças. Herodes manda matar todas as crianças, e é nessa perseguição que escapa o Salvador do mundo bebê. Mas para onde o Salvador do mundo bebê fugiu para achar proteção? No Egito. O ambiente da perseguição das crianças se torna, na soberania divina, o ambiente da proteção do Salvador do mundo, que se fez bebê para crescer e vencer o pecado, vencer o diabo e trazer a redenção. A igreja precisa entrar no plano divino. A igreja precisa se adaptar à palavra. Como o pastor Luiz Hermínio gosta de falar, a igreja precisa se alinhar ao céu. Aleluia. Esse camarada agora diz: vamos matar os bebês, porque esses meninos crescem e se tornam fortes, porque eles não têm só quantidade, eles têm qualidade. Os camaradas faz tijolo, pisa barro e fica mais forte. Já que não tinha academia, os caras ficavam parrudão. Aí ele fica preocupado. E eu acho que Deus já estava preparando o povo enquanto amassava barro, para quando abrir as águas do Mar Vermelho. Oxe, mas rapaz, a gente passa isso aqui com tranquilidade. A gente já foi treinado na prova, já foi forjado na dor. Então, pelo amor de Deus, guarde essa palavra. As dificuldades nos fortalecem, as dores nos preparam para sermos instrumentos de vida lá na frente. Então a gente passou pela conexão, a gente passou pela contenção, a gente passou pela perseguição e multiplicação. Agora olha a provisão. Quando ele manda matar os meninos nascendo, provisão. Qual é a provisão que temos aqui? Deus proveu um novo escape. Quem? 2 mulheres. Cadê as irmãs? Não, ficou feio. Tudo de novo. Quando ele manda matar os bebês, os meninos masculinos, né, os bichinhos, mata. Aí Deus proveu um novo escape, 2 mulheres. Ele chama as meninas e fala assim: são vocês que ajudam as hebreias a parir? É nós mesmo, meu senhor, é nós mesmo que ajuda os bebês lá a sair delas. Então tá bom. Quando o bebê sair, mata, sufoca, enforca, tá bom? Quando saíram da presença do rei, miga, eu não tenho coragem. E a outra, nem eu. E aí, meu irmão, era Deus levantando um novo escape. Elas, versículo 17, temeram a Deus. Está preparado para dar glória? A única vez que o nome de Deus é explicitamente citado no capítulo 1 é quando elas temem, é quando elas honram, é quando elas dizem: nós vamos desobedecer ao rei. Aleluia! E agora, quem é o novo instrumento de contenção? Quem é o novo instrumento de vida? As mulheres. Quem levantou? O próprio Deus. Se elas honram a Deus, se elas temem a Deus, alguma coisa elas conheceram a respeito desse Deus. Elas saíram de lá dizendo: não, o Deus deles é Deus da vida, o Deus deles é Deus de vida, o Deus deles é Deus de amor, o Deus deles não gosta que se faça isso com bebê. E a gente vai ser contra
oh meu Deus, eu vou falar. A gente vai ser contrário ao governo. A gente vai na contramão do sistema governamental. Olha que coisa linda. Quando eram poucos, 70 pessoas descendo ao Egito, Deus conteve a indiscriminação contra eles através de José. Agora que são muitos, Deus levanta duas mulheres. Ou seja, Deus agiu através de um homem e através delas, porque ambos foram formados à imagem e à semelhança de Deus, com chamados específicos a serem cumpridos no reino de Deus. Deus agiu através de um homem que se enriqueceu, José, mas também agiu através de duas mulheres, que simplesmente seu serviço era ajudar outras mulheres que eram pobres, eram escravas. José serve de contenção para evitar a morte pela fome. Elas servem de contenção para que os meninos não morram desde a infância pelo assassinato. José, meu Deus, mas a Bíblia está aberta. José foi uma providência em contato com o governo. John Stott diz que o melhor para a igreja em conexão com o governo, igreja e Estado, é parceria. Não é constantinianismo. A igreja mandando no Estado, ou a igreja sendo influenciada internamente pelo Estado. Não é também o mesmo sistema do Antigo Testamento, teocracia, a igreja dizendo-se em nome de Deus, mandando no Estado. Não, mas o melhor se chama parceria. É o que José fez. Eu sou uma bênção para o Egito com a sabedoria que Deus me deu, mas o patriarcado não pode morrer. Não se toca na cultura deles, tá bom, Faraó? Faraó disse: de boa, tu é bênção para a nação, a bênção vai também recair sobre vocês, que tem o patriarcado, que tinha palavra profética. Salmo de número 105. Aí agora, José é uma bênção em parceria com o governo, sim ou não? Mas elas também foram uma bênção contrárias ao governo. Aí, meu irmão, eu vou te perguntar e não precisa responder, senão fica chato, deixa eu falar. É uma pergunta retórica. Qual dos dois estão certos? O José em parceria com o governo ou elas contra o governo? Os dois. Diga, os dois. Pergunta para mim por quê? Porque enquanto o governo respeita os princípios da igreja, a igreja está junto. Mas se o governo vem contra os princípios da igreja, aí a gente briga, irmão. Aí a gente vai na contramão. Aleluia! Aleluia! Então, quem sabe alguém dizia: rapaz, olha, José foi amigo do faraó. Ela, José foi o Zé, nós é Cifra e Puá. E lá eles eram parceiros. Agora o governo é inimigo da vida. Então já tem net crente aí dizendo: Romanos 13 manda obedecer todas as autoridades. Atos 5:29, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É o que Misael, Ananias e Azarias dizem ao tal de Nabuco. Eu, o imperador, mandei se prostrar diante da minha imagem. Pois é, tu mandou, mas a gente não adora. Por quê? Não é nossa cultura. Se a cultura do faraó é morte, a cultura de Cifra e Puá, pelo que ela conheceu de Deus, é vida. Se a cultura de Nabucodonosor é idolatria, a cultura de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Misael, Ananias e Azarias, é só adoração ao verdadeiro Deus. Se a cultura de Acabe e Jezabel era adorar Baal, a cultura de Elias era adorar apenas o verdadeiro Deus.
Eu não sei se você capta isso, que pela cultura de Sifra e Puá, os meninos se multiplicavam. E Elias também mudou a cultura. Se muda a cultura com culto. A cultura era idolatre Baal. Aí vem Elias e faz um culto. Depois do culto de Elias, todo mundo se prostrou e disse: Baal não é nada, só Deus é Deus. Mudou a cultura. Culto muda cultura. Nabucodonosor colocou a cultura. Aqui vocês adoram quem eu mando. Aí os 3 jovens disseram: não, a gente adora quem a palavra manda. E ficaram de pé, cultuaram o verdadeiro Deus. O culto mudou a cultura. A igreja tem uma vida cultica. Só glorifica um Deus, só serve a um Deus, só obedece a palavra desse Deus. E culto muda culturas. Cada criança abortada é culto a Moloque, mas a igreja vai na contramão e diz não à morte, sim à vida. Nós somos instrumentos de vida. A corrupção no Brasil é cultura. Aí Jesus te salva, te transforma, aperfeiçoa seu caráter e te levanta com voz da verdade nessa geração. Culto muda cultura. Então, tenha uma vida cultica. Elas cultuaram a Deus e não ao Nilo. Temeram a Deus, honraram a Deus. Agora, isso aqui é lindo, maravilhoso, completo, perfeito. Versículo 20. Ele ficou sabendo que os meninos estavam vivendo. Aí ele mandou chamar a mulher lá, Sifra e Puá. Por que vocês fizeram isso? 18. Por que vocês deixaram, guardaram, preservaram a vida dos meninos? Aí elas, é que as mulheres, olha só, rapaz, corajosa demais. Olha o que elas vão falar para o faraó. É que as mulheres hebreias não são igual às egípcias, não. Se fosse hoje, as mulheres crentes é diferente dessas feministas feias aí, irmão. As mulheres hebreias não é igual às egípcias, não. As egípcias é aquela luta, aquela lerdeza, sabe, seu rei? Para nascer. As hebreias, quando a gente chega lá, já nasceu um, ficou sabendo de outro. Chega lá, já nasceu 2. Chega lá, já nasceu 4. A gente ficava doido, a gente não conseguia, já estava mamando assim, ó. Não. A gente não deu conta. Aí o rei disse: eu vou criar uma nova estratégia. O sistema é bro. Negócio de mãe de pet. Aí sai deles, Macron. Aí, versículo 20. Deus fez bem às parteiras, ou seja, Deus as abençoou. O povo se aumentou e se fortaleceu muito. Olha o 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus lhes estabeleceu famílias. Diga famílias. Está preparado para dar glória a Deus? Deus deu o que para elas? Então elas não tinham antes, sim ou não? Segundo, elas foram bênção para as famílias, porque quem mata um filho entristece uma, quem mata um filho acaba com uma. E elas cuidaram como elas cuidaram de famílias, o que Deus deu para elas? Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Família. Por cuidarem das famílias, eu vou dar família para vocês. Provisão. Aí o Fiducão diz: egípcios, não confio mais nas parteiras. Todos vocês matem os meninos no rio. Se tu enxergar filho de crente correndo pela rua aí, dizendo que quer ir para o culto, cantando 3 palavrinhas só, mete no rio. Por isso que quando Joquebede engravida e nasce o Moisés, ela esconde o menino 3 meses, porque a vizinhança ficava de olho. Deixa eu ver o bebê.
E Joquebede está escondido, filha do cão. Está escondido. Ele queria matar as crianças afogadas. Morreram muitas. Como aconteceu no nascimento de Jesus. Como acontece aí nas clínicas de aborto, que são templos consagrados a Moloque. E aí você chega no Salmo 136, versos 13 a seguir. Louvai aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre, e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre, e derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho. Você não matou as crianças afogadas? Eu também te mato afogado. Se abençoar as famílias como as parteiras, eu te dou famílias. Mas se você amaldiçoa famílias, matando as crianças afogadas, eu devolvo na mesma moeda. Os crentes não podem não, mas eu, Deus, posso. A vingança pertence a Ele. Ele é Deus justo. O mesmo Deus que abençoa a plantação de amor com colheita de prosperidade, lança a maldição, lança juízo. E tu tem que dar glória quando Deus decreta juízo. Porque o salmista está dizendo: louvai aquele cuja benignidade dura para sempre. Como que a benignidade dele dura para sempre? O salmista afogou o Faraó e o exército no mar, porque ele é bom. E eu encerro, pelo amor de Deus, né? Chega. É que antes que Israel se tornasse uma potência para abençoar o mundo, conforme está escrito em Gênesis 12, Deus usou poucas pessoas para ajudar uma nação inteira. Foram quantas mulheres? E eram quantas pessoas na nação de Israel? Diga, milhares. Então foram poucas pessoas abençoando muitas. A gente gosta de ter muitas pessoas abençoando poucos. E o sistema bíblico faz com que poucos abençoem. Às vezes alguns te ajudam, mas você queria mais pessoas te ajudando. Todo mundo é assim. A gente gosta dos muitos ajudando os poucos. Aí Deus vem e te levanta como alguém para ajudar muitos. E às vezes você pensa que são ingratidões humanas. Mas não é. É porque o seu ministério se assemelha a Cristo. Aí eu te pergunto, você prefere ser um que amaldiçoa todos, como Adão? Ou você prefere ser um como Cristo, que abençoa todos? É você que escolhe. Então, se não tem muitos abençoando você, seja você o pouco de Deus para abençoar muitos. Romanos 5, a partir do 12, o pecado entrou no mundo por meio de um homem só, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. 15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio de um só homem, Jesus. Você vai ficar em Adão sendo a maldição para muitos? Ou você vai se conectar a Jesus sendo um com a mensagem da bênção para sua família inteira? É só eu na sala de aula, pastor. A semente do reino foi confiada a você. Mas só eu faço, pastor, e cadê os outros? É que a ti foi dado o dom da misericórdia. Os outros não enxergam como você. Você enxerga como Cristo. E pelo amor de Deus, o diabo usa, e quando está fraco ele joga fora.
Jesus não. Jesus usa e quando está fraco ele renova e usa mais ainda. Quem pode ficar em pé dando glória a Deus, adorando a Jesus? Cadê a Carol? Canta, Carol. Tu é pequena e fique atrás. E eu não posso falar nada, né? Irmãos, vamos orar. Pastor Fadi, eu gosto muito da sua vida, do seu fervor ministerial. Ora por nós debaixo dessa palavra, conforme essa palavra. A autoridade de Deus está sobre esse ambiente, irmão. Vai ter vida, vai ter providência, vai ter escape, vai ter multiplicação.